Olá, crianças! Nós estamos mais uma vez aqui para contar mais uma lição bíblica. E hoje a lição bíblica que nós vamos falar sobre Pedro e João seguem a Jesus. Certa manhã, Jesus saiu cedo e foi para o mar da Galileia para poder estar sozinho e conversar com seu Pai Celestial. Ele precisava ficar sozinho um tempo porque as pessoas se amontoavam ao seu redor onde quer que ele fosse. Mas mesmo sendo bem cedo, algumas pessoas começaram a ir atrás de Jesus. Então, outras pessoas viram o que estava acontecendo e foram também atrás de Jesus. Logo, havia muita gente ao redor de Jesus. Um pouco além da margem estava o barco de Pedro. Pedro e alguns outros que tinham acabado de voltar de uma noite de pescaria. Os pescadores trabalhavam à noite porque os peixes não enxergavam as redes. Por isso que eles pescavam à noite. Jesus perguntou a Pedro se ele poderia trazer o barco para a margem. Então, Jesus entrou no barco e Pedro se afastou um pouco da margem e parou ali, e dali Jesus começou a falar para as pessoas. As pessoas estavam muito atentas no que ele estava falando. Cada palavra que Jesus falava tocava o coração das pessoas e as ajudava a sentir o amor e a misericórdia de Deus. Mas havia alguém mais que precisava do toque amoroso de Jesus naquele dia. E sabe quem era? Era Pedro, crianças. Ele estava muito triste, pois tinha pescado durante a noite inteira e não tinha conseguido pescar nenhum peixe. Quando Jesus terminou de falar para a multidão, Jesus falou para Pedro: avance um pouco, Pedro, com seu barco e vá até onde as águas são mais fundas e lance as redes ali. Mas Pedro não queria fazer isso. Ele queria ir para casa e dormir porque ele estava cansado de pescar a noite toda e não conseguir pegar nenhum peixe. Além disso, todo mundo sabia que era difícil pescar durante o dia. Pedro disse: Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas porque o Senhor está mandando, pedindo, eu lançarei as redes. E lá foram eles até as águas profundas, como Jesus mandou. Pedro, André e os irmãos de Pedro. E aí eles colocaram a grande rede ao lado do barco. E a rede afundou na água. Pedro tinha certeza que não pegaria nada. Mas logo a rede começou a se movimentar, se sacudir. Havia peixes ali na rede. A cada segundo se passava, tinha mais peixe e ainda mais peixe. Pedro e André tentaram puxar a rede para dentro do barco, mas não estavam conseguindo, porque estava muito pesada para eles conseguirem tirar a rede da água. E aí Pedro chamou Tiago e João, que estavam no outro barco, perto deles. Junto eles conseguiram puxar os peixes e encheram os dois barcos. E cada barco, criança, ficou tão cheio que parecia que ia afundar, de tão cheio de peixes que ficaram. Pedro não podia acreditar no que estava vendo. A tristeza, o desânimo desapareceu de Pedro. Jesus que tinha feito aquilo acontecer. E ele caiu aos pés de Jesus arrependido por não acreditar que Jesus poderia fazer aquele milagre. Então Jesus fez uma coisa surpreendente. Ele disse aos maravilhosos pescadores que eles poderiam ajudá-lo a salvar as pessoas dos seus pecados. E não precisavam ter medo, que de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Jesus falou para cada um deles. E eles falaram: pescadores de homens? Sim, e sem demora,
eles deixaram os barcos na praia e seguiram a Jesus. E de agora em diante, eles seguiriam a Jesus. Eles ajudariam a Jesus a falar para as outras pessoas do amor do Pai Celestial. E criança, vocês também podem falar do amor de Deus para as outras crianças. Vocês podem falar para os seus amigos, na escola, para o seu papai, se não é crente, para a sua mamãe, para a sua família que ainda não conhece a Jesus. Crianças, vocês também podem falar do amor de Deus. E lá na Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10:15b. Anunciar as boas novas é falar do amor de Deus, que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e hoje está preparando um lugar lindo para morarmos. Então, até a próxima, se Deus quiser!